Oi! Sim, chegou a hora de mostrar para vocês uma das famosas listas de leitura que todo mundo gosta de fazer, a super tradicional 12 livros para ler em 2023. Bom, pessoal, então chegou o momento de mostrar aqui no canal exatamente os 12 livros que eu pretendo ler aqui a partir dos próximos meses durante 2023. Uma lista super tradicional, todo mundo gosta de fazer, né? É um incentivo de leitura, na verdade, esse tipo de produção, digamos assim. Mas aqui no Mantar de Livros eu gosto de trabalhar com duas listas. E a outra lista eu apresentei no vídeo de ontem, pois é, intitulado Jubileu Literário, na sua edição 2023. Portanto, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada, porque lá você vai encontrar outros 10 títulos que eu também vou ler aqui durante este ano. E sim, vou ficar mesclando as duas listas, ou então favorecendo mais uma do que outra a cada novo mês. Lá na outra lista também tem vários títulos muito importantes e você pode se perguntar, mas o que diabos é Jubileu Literário? Bom, dá uma olhada lá no vídeo e entenda por que eu chamo a lista com esse nome. Mas para adiantar eu posso dizer que é uma questão de comemorações. Enfim, vamos dar uma olhada então nesses livros desta lista mais tradicionalista. 12 livros para ler. Bom, e o primeiro título que eu quero mostrar para vocês, sim, é um classicão que todo mundo tem que ler, cada vez mais, eu diria. Aliás, aqui em janeiro sempre tem um incentivo a mais, porque há uma certa conexão com um produto televisivo, que daqui a pouco vai estrear nos próximos dias. Tem gente que não gosta, mas é um produto importante. Pessoas que gostam de pensar a respeito do que acontece em volta, sim, considero o produto televisivo interessante. Mas do que eu estou falando? Bom, o que importa aqui são livros, né? Mas eu me refiro a 1984, de George Orwell. Pois é, uma história super tradicional, né? Uma história de distopia, ou seja, o que acontece no futuro, quando a sociedade desanda para um caminho não muito bom. Pois é, todo mundo está careca de saber do que se trata 1984, mas sempre vale dar uma olhadinha aqui no texto da sinopse, não é mesmo? Por exemplo, tem uma frase aqui bem destacada, né? Tirada do livro, claro. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Só nessa reflexão a respeito dessa frase aqui, interligada com conceitos, você já começa a pensar a respeito. Sim, esse é um livro aqui para a gente pensar. Não é só você ler a história e ficar, história interessante ou não interessante. Não, você tem que entender o que está acontecendo por aqui e procurar entender também se está acontecendo em volta de você. E às vezes você pode até estar concordando com tudo. Olha só que curioso. Mas enfim, esse é o slogan do regime totalitário implantado em uma sociedade, uma realidade, na verdade, distópica. A partir dele, George Orwell concebe seu romance mais expressivo, retratando o totalitarismo amplificado na sociedade, em uma narrativa que expõe os perigos que tendências nessa direção poderiam causar. Em tal cenário, não há espaço para liberdades, tudo é monitorado e controlado. O grande irmão está observando tudo. A todo momento esse aviso tolhe a população, que se sente impotente pela vigilância constante e desinformação. Olha só coisas que tem em volta da gente, num ambiente em que se vivencia a máxima opressão. Olha só também! De completa subserviência do indivíduo ao Estado. Olha que coisa bacana! Não tem nada disso em volta da gente, né? Enfim, a obra é considerada uma espécie de profecia moderna. A sociedade atual se aproximou justamente da condição abordada pelo autor muitas décadas antes do avanço tecnológico experimentado hoje. E é isso que faz de 1984 um grande sucesso da literatura mundial. Bom, para quem não sabe, né, esse livro serviu de inspiração ao produto televisivo chamado Big Brother, o Grande Irmão. Sim, é um produto lá da TV Globo que muita gente considera uma bela de uma porcaria, mas é uma grande reflexão sobre a sociedade. Muita gente diz que esse produto prejudica a sociedade, né? Dá maus exemplos. É exatamente o contrário, pessoal. O produto televisivo que acontece lá dentro da casa, com os brothers lá reunidos, é tudo reflexo do que está acontecendo aqui fora. Nada do que está acontecendo lá dentro, o que sempre aconteceu em todas as edições do programa, nunca é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Tudo. A sociedade é que contamina as pessoas que estão dentro. O pessoal, quando entra lá, já está trazendo tudo que tem aqui de errado lá para dentro da casa.
Enfim, é um livro para se pensar, pessoal. Muito importante nesses tempos. Eu nunca li e está na hora de ler 1984. Agora eu pergunto para vocês já leram ou apenas são do tipo que fala uma aula daquele programa, que é uma porcaria, mas é um produto para pensar do mesmo jeito? Bom, pessoal, o segundo título aqui que eu quero mostrar para vocês é praticamente um oposto do que foi o primeiro livro, que era um famoso, um classicão, que todo mundo deveria ler, com certeza. Já esse título aqui é um completo desconhecido, tanto a própria história quanto o autor. Nunca ouvi falar de nenhuma das duas partes. Então por que você tem esse livro, Paulo? Pois é, não sei, eu não me lembro. Não sei qual foi o motivo que eu fiz a compra, se foi uma indicação de algum conhecido, se foi dando uma olhada nas listas de leitura de outros canais literários aqui no YouTube. Realmente eu não sei qual foi o motivo. Ou simplesmente, sei lá, uma promoção que estava lá na loja, eu sempre compro online, né? Quando pinta um preço interessante, vou lá e belisco o livro. Não sei mesmo qual foi o motivo. Eu nem lembro o que acontece aqui na base da história, até a sinopse aqui, espero que tenha, me faça lembrar de alguma coisa. Enfim, eu me refiro A Trança Feiticeira, de Henrique de Sena Fernandes. Pois é, provavelmente você, assim como eu, nunca ouviu falar deste livro, como também do seu autor. Por que eu comprei? Não sei. Vamos dar uma olhada então aqui na sinopse. A Trança Feiticeira é uma história de amor que se passa em Macau, China, entre um moço rico de origem portuguesa e uma moça pobre chinesa. Tradições e preconceitos agitam a trama no confronto entre duas culturas que se estranham desde o século XVI. Temperado pelas agruras do racismo, a paixão juvenil de dois amantes condenados e a intolerância que os faz sofrer. O romance nos envolve com uma narrativa primorosa, poética, delicada e irreverente, uma belíssima história de amor e de superação. Bom, tem uns adjetivos aqui para incentivar um pouco mais a compra do livro, né? Super tradicional, né? Mas será que oferece tudo isso mesmo? Não sei, não tenho a mínima ideia. Como eu disse, não lembro que eu fiz a compra desse livro, mas de qualquer forma, é uma aposta que eu fiz em algum momento de anos passados. Eu também nem lembro quando ele entrou na estante. E vou ler na pura curiosidade, de tentar descobrir isso aqui é interessante. Se depois da leitura, alguma coisa que está aqui dentro vai permanecer na nossa memória ou então nos nossos sentimentos. É uma boa dica de leitura, talvez? Quem sabe? Mas eu faço a pergunta, já ouviram falar desse autor ou não? E talvez nesta mesma balada, esse terceiro livro que eu mostro para vocês, pode ser colocado no campo do autor que você não conhece, mas alguém indicou e vá lá. Também não me lembro exatamente quem foi que fez essa indicação, mas eu acho que talvez tenha sido lá no canal Livrado, sabe o canal do Yuri, que fazia aquelas famosas listas de leitura, naquele desafio literário? Ele não faz mais, né? Quem acompanhou percebeu que esse ano ele parou com isso, né? Inclusive, nesse ano ele vai começar a primeira leitura, na modificação que ele fez do desafio, com o título justamente desse autor. E eu acho que foi justamente lá com o Livrada, com o Yuri, que eu conheci esse autor. Eu acho, não tenho certeza, mas provavelmente sim. Bom, eu me refiro ao título chamado A Ocasião, de Juan José Sayre. Pois é um escritor argentino. E acabou por aí. Eu não sei mais nada dele, não sei se ele fez outras obras importantes. Aliás, eu não sei se essa daqui é importante para a literatura mundial, por exemplo. Com certeza é da Argentina. Vamos dar uma olhada aqui então na sinopse. Um ocultista precisa fugir da Europa em meados do século XIX, perseguido pelo que chama de conspiração dos positivistas de Paris. E acaba reconstruindo sua vida nas planícies sem fim do sul do mundo, na Argentina. À medida que adquire riqueza e respeitabilidade, vai perdendo seus poderes paranormais. Obcecado pela presença de uma mulher e pelo turbilhão de ideias que lhe aprova, cai num estado delirante povoado de dúvidas absolutas e certezas cruéis. Com esses elementos, Juan José Sayre cria um romance primoroso, distinguido em 1987 com um dos mais importantes prêmios da literatura espanhola, o Prêmio Nadal. Dizer que Sayre é o melhor escritor argentino atual é uma maneira de desmerecê-lo, escreveu Ricardo Piglia. Para ser mais exato, é preciso dizer que é um dos melhores escritores atuais em qualquer língua. Oxe, grande moral para ele. Mas, e aí, o livro é bom ou não? Não sei, é outra aposta que eu estou fazendo aqui em 2023, pegar títulos interessantes, no caso aqui de um escritor um pouquinho mais, digamos, consagrado, que nem o anterior que era talvez desconhecido para qualquer um, né? Mas enfim,
mais uma aposta. E de novo, pergunto para vocês, já conhece algum livro desse escritor, do Juan José Sarre? Existem outros títulos, mas eu também nunca percebi que ficaram interessantes assim, na boca do povo, que a gente tem que ler. Não sei mesmo. Quem sabe seja aqui uma boa entrada a esse escritor. Tá, então agora no quarto livro que eu quero mostrar para vocês, aí é um classicão. Pelo menos a escritora. Talvez o título não seja lá muito, mas a escritora, tudo que ela fez, todo mundo, vamos colocar em muitas aspas, conhece. Sim, a fama dela que é mais importante no fundo. Eu me refiro a um título também super conhecido desta autora inglesa, Agatha Christie, aqui com Cai o Pano, que ficou conhecido para quem manja das histórias dos detetives, dessa grande escritora de mistério, de assassinatos e por aí vai. Sim, sabe que essa história aqui é a última de Hercule Poirot, um dos seus melhores detetives, que eu prefiro ali na comparação com Miss Marple. Claro, Agatha Christie não criou apenas esses dois detetives, existem outros, né? Mas, para falar a verdade, né, da Agatha Christie eu acho que só li talvez 2 ou 3 livros, que eu não me lembro exatamente quais foram. Mas eu li quando eu tinha pouquíssimos anos, era tenramente jovem. E não lembro mesmo o que foi que eu li. Mas eu sempre gostei, claro, do que a literatura da Agatha Christie oferece. Naquele esquema, né? Ela vai provocando a gente com uma situação onde todo mundo é suspeito o tempo todo. Você pode colocar suas fichas em cada um dos personagens, trocar, mudar de ideia no decorrer da história, você acaba nunca acertando, né? Porque, no fundo, eu sempre digo, a Agatha Christie, ela nunca oferece um motivo, talvez, aquele detalhezinho que você mataria a charada no decorrer da narrativa. Ela engana a gente de uma certa maneira que, claro, a gente gosta, na verdade, né? No fundo, não descobrir o assassino é até mais interessante do que descobrir. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que sim. Bom, essa edição aqui é difícil de vocês acharem, porque é uma edição exclusiva da empresa Tag Experiências Literárias, que é um clube de assinatura. E aqui no canal eu faço a abertura das 2 caixas que eles produzem, vendem, né? Eu faço a assinatura das 2, então mês a mês eu mostro o que eles oferecem pra gente no seu sistema de caixa mistério, ou seja, você compra a caixa sem saber qual livro que vai receber. E de vez em quando você ganha um livro a mais. Eu não lembro se eu ganhei esse livro aqui porque eu renovei uma assinatura, ou porque alguém se valeu do meu link para poder fazer a assinatura, ou seja, ganhei um prêmio. Enfim, não sei mesmo, mas é uma edição bem bacana aqui na parceria com a HarperCollins. E essa edição aqui é também muito conhecida, né? Tem um detalhe, um charme, digamos, a mais, porque a tradução é da Clarice Lispector. Ou seja, é uma boa publicação, com certeza. E começar pela última história, talvez, de Hercule Poirot, para muita gente talvez não seja muito interessante, mas eu já li outros contos dele, outras investigações do detetive belga, então não tem problema conhecer a última história dele. Bom, agora a gente está naquela situação onde a gente conhece a obra, mas não conhece o autor aqui desse texto. Como assim? A obra é mais famosa do que o escritor? É porque é uma questão aqui de adaptação. Bom, eu me refiro a um título conhecido, ou parcialmente conhecido. Não é tanto assim não. Que é Labirinto. Labirinto? Bom, escrito por A.C.H. Smith. Também não ajudou muito. Mas Labirinto é aquele filme de fantasia, estrelado pelo David Bowie e também pela Jennifer Connelly, se não me falha a memória. Ele ficou famoso lá nos anos 80, acho que ele é dos anos 80, né? Uma história bastante interessante. Naquela época, né, pintavam bastante histórias assim de fantasia um pouco mais pura, digamos assim, talvez um pouco mais inocente, como História Sem Fim, por exemplo, que teve 2 partes ou 3, coisa assim. Labirinto tinha aquele campo ali, daquele tipo de produto. E Labirinto é uma criação do John Hanson, se eu não me engano, que é o autor dos Muppets. Bom, aqui, claro, é baseado no filme. Na verdade, é uma novelização do filme, o que é algo bastante interessante para quem não teve, por exemplo, a oportunidade de assistir ao produto cinematográfico. Bom, o que vale aqui que também é uma edição bem bacanérrima da Dark Side. Olha só, dá uma olhada. Se eu não me engano, é até difícil de achar esse produto por aí, porque acho que está meio esgotado essa edição. Eu já comprei há muito tempo, está parado ali na estante, esperando o momento de ser lido, e agora em 2023 chegou o momento. Pois é, Labirinto, eu não sei... olha só, estava
na dúvida se tinha Jennifer Connelly. Tá aqui, ó. Não sei se tá em foco aí para vocês, mas tá ela aqui, gente, junto com David Bowie. Pois é, bacanérrima. Eu não vi o filme. Não vi o filme. Não vi as origens. Pois é, pancada, né? Vamos conferir. Então, provavelmente, quando eu fizer a leitura desse livro aqui, não sei em qual mês, não agendei ainda, eu vou assistir ao filme antes ou depois. Eu não sei exatamente. No caso aqui, acho que até mais interessante ver o filme primeiro e depois ler o livro, porque já que é uma novelização, né, não é um romance que inspirou o filme, né, não é exatamente isso. Enfim, vai ser nessa batida. Pergunto para vocês, vocês conhecem Labirinto, seja o filme ou então esse tipo de novelização? Bom, agora que eu estou chegando na metade aqui nessa minha lista de 12 livros, deixa eu fazer um pequeno jabazinho com vocês, mas é super rápido, não precisa pular o vídeo. Para todos os títulos que eu estou mostrando por aqui, eu estou deixando na descrição do vídeo links da Amazon. Para caso você tenha interesse em adquirir uma dessas obras, você entra na Amazon através desse link, dá uma fuçada lá, compra o próprio título ou compra qualquer coisa que você quiser, necessariamente nem precisa ser livros, mas de qualquer forma, se você entrar na Amazon através desse link e fizer a compra efetivamente, né, antes de fechar o navegador, a Amazon fica sabendo que quem deu a dica foi Mantada de Livros e eles mandam para nós a comissão de vendedor. E para vocês o preço fica igual, não tem acréscimo, a gente só ganha o que ficaria no bolso da Amazon. É comissão de vendedor mesmo, pessoal, é simplesmente isso. Se vocês puderem dessa força, por favor, dá uma ajudinha mesmo. Isso sempre ajuda o canal a crescer. Mas eu também estou dizendo isso justamente num título que essa específica edição vocês não encontram na Amazon para comprar, porque ela faz parte lá daquele clube que eu acabei de citar, Tag Experiências Literárias. E eu me refiro a um título de Mia Couto. Pois é, conhecem esse escritor moçambicano, né? Temos aqui um título dele super recente, O Mapeador de Ausências. E justamente a empresa Tag Experiências Literárias, quando ela chega no seu mês de aniversário, ela procura editar um título bem mais recente, atual mesmo, né? E, se não me engano, é uma das últimas publicações, mais recentes publicações do Mia Couto. Mia Couto também eu nunca li nada, ele é um escritor bem prestigiado, bem badalado, né? Deixa eu ler aqui rapidamente a sinopse. Diogo Santiago é um respeitado intelectual moçambicano, poeta e professor universitário em Maputo. Ele volta pela primeira vez em anos à Beira, sua cidade natal, às vésperas do ciclone que arrasou em 2019. Não sabia disso. Não se trata apenas de um regresso a certo lugar, mas também ao passado longínquo de sua infância e juventude, quando Moçambique ainda era colônia portuguesa. Entre os vivos e os mortos, Santiago revisitará os personagens que fizeram parte de sua história. Ou seja, é uma sinopse aqui que não promete lá muito, vamos combinar, né? Mas o interesse aqui meu, principalmente, é pelo autor, que eu nunca li nada e, como disse, é um escritor cheio de charme, digamos assim, ali com o pessoal que o conhece, né? Tem gente que gosta bastante dos seus livros, ele já editou vários, né? Bom, essa edição aqui, como eu comentei, é exclusiva do clube, não dá para achar por aí nas livrarias, nem lá no link que eu deixo aqui da Amazon. Você vai encontrar a versão corriqueira, né? Feita com a parceria com a Companhia das Letras. Então você vai encontrar lá esse Mia Couto numa capa diferente, provavelmente não capa dura, que é o caso dessa aqui, com corte até colorido, né? Tem essa cor violeta. Bacana essa capinha aqui, simplesinha, mas interessante. Mas de qualquer forma, eu estou aqui pela curiosidade, enfim, de conhecer Mia Couto. Agora, uma coisa sempre importante nesse tipo de lista de leitura que os canais de literatura oferecem para nós, eu também vejo a lista dos outros canais, né? É a gente ter ideia, tipo, pô, tem aquele autor, tem essa obra, talvez eu não queira nem ler exatamente esse livro dele, mas eu vou procurar o autor e tentar outra coisa. Ou seja, você acaba sendo incentivado a procurar novos escritores. No caso aqui desse livro, eu já fiz uma leitura de uma obra dessa escritora. Achei interessante, é uma obra assim um pouco infanto-juvenil. Esse aqui é algo mais adulto, com certeza. Bom, eu me refiro a Ursula K. Le Guin, uma escritora de ficção científica, no caso aqui, A Mão Esquerda da Escuridão, um título super conhecido dela. E sim, também é uma aposta que, tipo, se eu não gostei lá muito, achei um pouquinho, talvez, é o tipo de livro, o outro que eu li dela, que agora me fugiu o nome, se eu lembrar eu coloco aqui embaixo,
mas é o tipo de história que quando você chega na sua conclusão, você fica pensando, peraí, ela criou toda a história só para dizer uma coisa ali exata no final. Ou seja, ela não criou muitos meandros, né? Ela não fez uma trama intrincada de situações, de personagens, que a gente pudesse, inclusive, ir para outras ideias, né? Construir outras conexões. Ela só tinha, digamos, um pensamento. Era uma história simples. Eu acho que essa história aqui, por ter um cunho mais adulto, talvez seja algo mais complicado, digamos assim, né? Principalmente para uma escritora de ficção científica. Isso aqui, claro, é uma história muito mais densa dela. Deixa eu dar uma olhada aqui na sinopse. Zheng Ai foi enviado a Getten com a missão de convencer seus governantes a se unirem a uma grande comunidade universal. Ao chegar no planeta Inverno, como é conhecido por aqueles que já vivenciaram seu clima gelado, o experiente emissário sente-se completamente despreparado para a situação que lhe aguarda. Os habitantes de Getten fazem parte de uma cultura rica e quase medieval, estranhamente bela e mortalmente intrigante. Nessa sociedade complexa, homens e mulheres são um só e nenhum ao mesmo tempo. Negócio esquisito? Os indivíduos não possuem sexo definido. Ah, tá. E, como resultado, não há qualquer forma de discriminação de gênero, sendo essas as bases da vida do planeta. Mas Gêmeos é humano demais. A menos que consiga superar os preconceitos nele enraizados a respeito dos significados do feminino e masculino, ele corre o risco de destruir tanto sua missão quanto a si mesmo. Esse livro aqui é vencedor do prêmio Hugo e Nebula, importantes premiações para obras de ficção científica. Tem uma pegada aqui que a gente consegue se aproximar em questões mais atuais, questões de gênero, que não sei exatamente se é o que a autora pensava lá pelas bandas do finalzinho dos anos 60, né? Pois é, realmente eu não sei o quanto que ela meio que já se conectou aos tempos nossos. Pois é, mas de qualquer forma, literatura que é muito bem premiada, uma autora consagrada. E de novo, uma aposta aqui. Agora sim, eu vou curtir o texto da Le Guin. Bom, e agora esse outro título que eu quero mostrar para vocês é um, digamos, coleguinha de um que eu já acabei de mostrar. Aquele que estava relacionado à empresa Tag Experiências Literárias, no seu mês de aniversário, ofereceu para os assinantes um escritor com uma obra inédita. Pois é, mesmíssima coisa, só que em anos diferentes. Não sei se o outro título lá do Miyakoto era de 2020 e esse aqui era de 2021, não sei, ou o contrário, tanto faz, não importa. O que vale é que sim, foi um oferecimento aos assinantes com um título interessante, de um autor mais, digamos, chamativo. No caso aqui, literatura japonesa. Pois é, temos Murakami, sim, Haruki Murakami, aqui com Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Murakami também é um escritor muito badalado, digamos assim, numa obra também bem recente. De novo, é algo que você não consegue encontrar por aí com facilidade, porque isso aqui é um produto exclusivo da Tag Experiência Literária. Mas na descrição do vídeo tem a versão popular, aqui na parceria com a Alfaguara. Pois é. Agora, uma coisa, eu vou ficar devendo para vocês do que se trata a história, porque não tem sinopse aqui na quarta capa. Pois é, não tem a orelha do livro, informação, né? Porque é uma capa dura, ou seja, não tem orelha. Aí complica, né? Claro, na caixa da Tag Experiências Literárias vem uma revistinha cheia de informações e lá a gente, claro, compreende mais a respeito dos pormenores da história que a gente está recebendo lá naquele referido mês. Aqui eles optaram por colocar algumas frases que não ajudam muito a você entender a história, mas é coisas extraídas da narrativa. Deixa eu ler aqui só para vocês terem uma certa noção. Acho que mantive, por muito tempo, um pedaço do meu coração vazio, destinado especialmente para ela. Como uma mesa tranquila no fundo de um restaurante, com uma discreta placa de reservado, mesmo acreditando que eu jamais a veria novamente. Tá, é um destaque aqui, digamos, poético, lírico. Literatura japonesa tende a isso em vários momentos. Murakami também é outro autor bem badalado, que eu também não conheço, eu não li nada, e também, no mesmo jeito que Miyakoto, é minha oportunidade de, enfim, conhecer esse autor. Pergunto para vocês, conhecem Murakami? Tem muita gente que eu conheço e gosta muito dos livros que ele produz. Enfim, essa é minha também porta de entrada para esse outro autor. Bom, e já que a gente está no universo da literatura japonesa, por que não tentar outro também aqui em 2023? Só que esse escritor
é um pouco menos conhecido, assim. O Murakami acho que tem um pouco mais de destaque, né? Bom, eu me refiro a Susaku Endo, aqui com sua obra Silêncio. Pois é. Na verdade, esse título aqui, ele teve um certo oba-oba em alguns anos atrás. Acho que 4 anos atrás, mais ou menos. Pois é, um pouquinho depois que o canal foi criado. Nós estamos entrando aqui em 2023, no 6º ano de existência do Imantada de Livros. Muito badalado foi esse autor aqui, se eu não me engano, se não me falhe a memória. É uma edição também um pouquinho difícil de achar. Na verdade, eu acho que ela foi mais vendida na livraria Saraiva. Eu não achei link desse livro e não coloquei então aqui na descrição do vídeo. Mas se você procurar na Saraiva e lá na livraria física, você vai encontrar com certeza esta obra aqui desse escritor. Deixa eu dar uma olhada aqui na sinopse. O mais aclamado romance de Susaku Endo, adaptado para o cinema. Porque virou um filme do Martin Scorsese. Trata da força da fé em tempos perigosos. Profundo observador dos dramas humanos, o escritor narra em silêncio a saga de missionários portugueses no Japão do século XVI. 17, na verdade, um período em que os cristãos locais eram brutalmente oprimidos, capturados e forçados a ver seus companheiros japoneses abrir mão da vida pela fé. Os jesuítas começaram a testemunhar crueldades inimagináveis que põem à prova suas próprias crenças. O Endo é um dos mais celebrados e conhecidos escritores japoneses do século XX. Pois é, era essa conexão então que eu tinha com certeza quando eu comprei o livro. E é o tipo de livro que, se não me falha a memória também, quando tem um certo oba-oba em cima de uma certa obra, eu não leio naquela época. Eu deixo passar alguns anos e depois vejo se aquilo era interessante. Porque ler um livro por causa de tá todo mundo lendo, nunca é uma boa ideia. É melhor você se distanciar de uma certa popularidade, procurar a obra pela obra em si, se ela vale pelo que ela é, e não porque está todo mundo dizendo que aquilo ali é bom ou não. Enfim, outra obra a ser conhecida no momento mais oportuno. Falando em conhecer as coisas, né? Lá o primeiro livro a respeito de uma sociedade distópica, naquele super livro importante do George Orwell, 1984, também tem outras coisas que a gente consegue discutir a respeito de nós, da nossa sociedade onde vivemos, através de livros de não ficção, ou seja, às vezes puros ensaios teóricos a respeito das nossas modernidades ou da nossa contemporaneidade, né? Então é por causa disso que esse livro aqui é importante também nos tempos de hoje. Temos aqui um texto de Theodore Barenpoel. Não sei se eu pronunciei o sobrenome dele profundamente correto, mas o que vale é que temos aqui, Podres de Mimados. Tem um subtítulo também interessante, As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. Sim, o sentimentalismo tóxico é uma das desgraças da humanidade, né? A população mundial, né, não é uma coisa que acontece no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, acho que o autor é inglês, né? Agora me foge a memória. Não importa onde está acontecendo, o mundo inteiro está vivenciando essa coisa do sentimentalismo, as pessoas estão sentindo-se fracas. Na verdade, elas estão sendo incentivadas a serem cada vez mais baratas, que é só dar uma pisadinha que ela já está morta. Não existe mais pessoas de fibra, tanto homens quanto mulheres. Todo mundo é fácil de ser pisado, aniquilado de maneira pelo sentimento. Você não suporta mais brutalidade. Aliás, você se ofende com qualquer coisinha. Ai meu Deus, eu tô sofrendo. Bando de idiotas, né? Eu sou de uma geração mais antiga que, caramba, a gente amadurecia quando sofria. Se o pessoal não consegue fazer isso, o pessoal que existe hoje nunca vai amadurecer porque não aguenta sofrimento, né? Enfim, um livro indispensável para quem quer pensar a respeito disso. Para quem não suporta, né, esse bando de gente mimada que está à sua volta, você às vezes tem que suportar, fingir que suporta essas pessoas. Agora, falando de modernidade, já indo para o penúltimo título aqui que eu quero colocar nessas 12 listas, 12 livros de leitura para esse ano, temos uma obra mais antiga, um classicão da nossa literatura. E sim, tem a ver com as questões de ensinamento. Se o título anterior foi um livro de ensaio para a gente refletir, né? Mas é uma coisa também de sociedade. Às vezes uma sociedade onde a gente entra, uma sociedade limitada, você também pode se sentir um estranho, pode se sentir aprisionado, pode se sentir várias coisas. Bom, estou me referindo ao
O Ateneu, de Raul Pompeia, um classicão que muita gente foi obrigado a ler na escola e achou um porre. Eu lembro que eu sim tive que ler na escola e eu achei a história difícil. Eu realmente não guardei grandes recordações, boas lembranças a respeito do que se trata esta narrativa do Pompeia. Mas na verdade eu nem lembro mais do que se trata, né? A não ser que se passa num Ateneu, ou seja, num colégio, e acabou. Não sei quais são as dificuldades que o protagonista passa ou não. Bom, aqui, para falar a verdade, não há uma sinopse que dá um apanhadão assim bem geral para a gente do que se trata essa história. O que está colocado aqui na quarta capa não é exatamente uma sinopse, né? Apenas uma obra-prima surpreendente, um dos primeiros romances modernos da literatura brasileira. Tá, e daí? Mas e daí? Bom, enfim, não importa. É um classicão. Mas o que vale é que um dia eu já li essa história, me senti mais ou menos digamos, a história lida, né? Agora, passadas décadas e décadas, talvez isso aqui me soe melhor, né? Me convença que sim, né? Talvez encontre um grande clássico da nossa literatura. É sempre interessante a gente ir atrás dos livros que a gente foi obrigado a ler no tempo que às vezes a gente nem gostava de literatura. Por sorte, eu acabei gostando de literatura, não exatamente no momento que eu li o Ateneu, foi antes, eu vi depois, na verdade, bem depois. Mas eu gostei, eu aprendi a gostar de literatura por causa, claro, também de um bom professor de língua portuguesa. No caso aqui, era outro professor, outra professora, não me lembro mais. Fui empurrado pela goela abaixo e não curti muito a experiência. Quero conhecer de novo, retornar uma coisa que foi desgostoso e quem sabe agora possa ser uma boa experiência. Bom, e vamos rapidamente para o último título aqui desse vídeo, dessa lista de 12 livros, porque já está longo este vídeo, me parece, pela minutagem aqui da gravação. Enfim, vamos logo para um classicão da literatura mundial. Sim, uma obra que todo mundo já está careca de saber do que se trata, porque viu infinitas adaptações no cinema, na televisão, em quadrinhos, em outros livros, né, modernização, releituras, enfim, o diabo, todo mundo já conhece do que se trata essa história aqui, que é Drácula, de Bram Stoker. Pois é, o original, onde tudo começou. Tem até um filme exatamente com esse título, né, Drácula, de Bram Stoker, né, do Coppola. Enfim, aqui é o original, que eu nunca li também. Enfim, chegou a hora. Sobre essa edição aqui eu tenho algo a dizer também bastante interessante, que vale uma boa visita para vocês. No comecinho do canal, 5 anos atrás, a Dark Side me mandava, sem eu pedir, nunca fiz um pedido para eles, eles me mandavam de vez em quando um livro. Me mandavam, e um dia me mandaram Drácula de Bram Stoker nessa versão da capa amarela. Tem uma outra versão também, né? Uma outra capa, né? E vem um brinde junto, né? Vem uma estaca para matar o vampiro. Tá até manchado de sangue. Bonitinho o brinde que veio, né? Um mimo bem bacana, né? Bons tempos que a Dark Side me mandava coisa. Parou de mandar também, assim, inesperadamente. Do mesmo jeito que veio, eles me mandaram 3 livros. Eu abri todos os pacotes aqui, né? Fiz vídeo para eles. Aliás, vou deixar aqui em cima o link da abertura, do unboxing, da experiência de abrir o pacote e descobrir que tinha essa belezinha amarela lá dentro e uma bela de uma estaca bonita. Bom, eu não preciso dizer o que é Bram Stoker, né? O que é o Drácula. Bram Stoker talvez eu precise dizer, mas é o autor do Drácula. Mas o Drácula a gente não precisa explicar quem que é, né? Todo mundo tá careca de saber quem é o Drácula. Pois é, assim, isso aqui era uma parte, né, do plástico que envolvia. Eu recortei o selinho e guardei aqui de lembrança. Enfim, Drácula, todo mundo tem que ler. Aliás, né, o Drácula é uma história que também, de tantas versões que a gente viu por aí, a gente não sabe mais do qual que é a verdadeira história, né? A gente vê tantas releituras que, enfim, né, vamos sempre ao original para descobrir do que se trata a ideia inicial do autor. Enfim, uma boa dica de leitura para vocês, com certeza. Drácula! Bom, pessoal, tá aqui o apanhadão geral de todos os livros que eu pretendo ler ao longo dos meses aqui em 2023. Acho que são bons títulos aqui que eu apresento para vocês e espero que sejam boas dicas de curiosidades para vocês. Pois é, quem sabe conhecer especificamente essas obras ou dar uma olhada no que o autor produziu de diferente. Pois é, a maioria deles, quer dizer, acho que metade um pouquinho desconhecida, uma outra metade mais ou menos.
realmente acho que está bem variado, dá para a gente pegar bastante coisa que vai atrair de alguma forma um ou outro leitor. Espero que esteja assim, né? Porque essa é a ideia principal das listas de leitura. No fundo, nem eu preciso ler todos os livros, o que importa é dar dica para vocês. Uma das funções dos canais de literatura aqui no YouTube, né? Pois é, 12 livros para ler aqui e com certeza não tenho nenhum fixado ainda de qual deles eu vou ler agora. Aliás, tenho, só para dar um spoiler para vocês. Agatha Christie vai ser um dos primeiros livros que eu vou ler aqui para o mês de fevereiro. Em janeiro aqui eu vou ler outras coisitas que tem a ver com outros projetos aqui do canal, como por exemplo Contos do Meio-Dia. Dá uma olhada aqui no canal que você descobre como é um grande projeto aqui da casa. Bom, de qualquer forma, a gente vai voltar a ver esses livros aqui nos meses seguintes. Mas, enquanto os próximos vídeos de resenhas dessas obras não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já foram produzidos aqui no Montado de Livros. E tchau! Ah, e não esquece de dar uma olhada na outra lista, Jubileu Literário Edição 2023. E tchau!